Aumenta o som e escuta só esse barulhinho. Ouviu? O chocolate Dubai é o doce mais viralizado do momento. As redes sociais só falam nele. Esse chocolate combina a delicadeza do creme de pistache com a crocância incrível do Kadayif, que é essa massinha árabe bem douradinha. E é claro que eu vou te ensinar uma versão prática e super econômica para essa massinha que é cara e difícil de encontrar, que é para você arrasar e vender muito. Você vai se apaixonar pelo chocolate Dubai. Você sabe que eu quero te ver faturando muito nessa Páscoa, então antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita e já me conta nos comentários o que você quer aprender por aqui? Ou então, manda aquele coraçãozinho mesmo que é para eu saber que você está curtindo o nosso especial de Páscoa. E eu tenho certeza que você ficou curioso sobre precificação, ficou? Então vem comigo até o final do vídeo, porque lá a gente vai falar sobre isso e também sobre armazenamento e validade. Então não vai perder essas dicas, hein? Lembrando que tem várias informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, que fica embaixo do título, que é para você seguir e arrasar. Então agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar a receita preparando o chocolate. Eu estou usando chocolate meio amargo e nós vamos usar o método da adição. A gente já tem vídeo dele completo aqui no canal. Mas é tudo bem simples. Eu peso o chocolate, retiro 1/3 dele e reservo. Agora eu vou levar esses 2/3 para derreter no micro-ondas ou em banho-maria. Mas atenção, não pode passar de 45 graus, certo? Depois de levar para o micro-ondas, eu vou mexendo tudo para derreter. Confiro a temperatura com o termômetro. E venho adicionando aquele 1/3 de chocolate que eu reservei. E é por isso que esse método se chama adição. O próximo passo é ir mexendo bem até o chocolate chegar a uma temperatura entre 31 e 32 graus. Isso para o chocolate meio amargo. Hoje eu estou fazendo essa temperagem bem rapidinho, sem entrar em muitos detalhes, porque a gente tem um vídeo super completo aqui no canal ensinando essa técnica. Eu vou deixar o link dele nos cards no final desse vídeo e também aqui embaixo na descrição para você assistir. O chocolate já está totalmente derretido. E a gente chegou a uma temperatura de 31,7 graus. Essa é a temperatura de moldagem e nesse ponto o chocolate está prontinho para usar. Depois desse processo a gente vai colocar o chocolate na forminha. A gente pode usar formas de barrinhas ou também de bombons. E se quiser pode usar forma de 3 partes como essa daqui. A gente vai retirar a parte de baixo. Vamos também retirar o silicone. E agora a gente vem preenchendo a forma até chegar nessa marcação. Dou uma batidinha para acertar e retirar as bolhas de ar e preencho o outro lado. Agora que está tudo pronto, eu coloco o silicone, encaixo a segunda parte da forma, pressiono. Confiro se as cavidades estão totalmente preenchidas e levo para a geladeira por 10 minutos ou até que a forminha esteja fosca. E se você preferir, pode também usar a forma rígida, mas nela o processo é um pouquinho diferente. Eu despejo o chocolate nas cavidades, balanço a forma para ele preencher tudo. Viro a forma ao contrário para escorrer o excesso de chocolate, balanço, limpo a forma com a espátula para retirar os excessos e levo para a geladeira até que a forminha também fique opaca. Enquanto isso, vamos preparando a massa Kadayif? Para ela, eu vou peneirar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de amido de milho. Vou acrescentar 1 pitadinha de sal, 2 xícaras de água fria, 4 colheres de sopa de óleo. E agora eu vou mexer tudo com o fouet até não ficarem gruminhos.
O kadayif é uma massa árabe que tem um sabor bem neutro e que vai trazer textura e crocância para o nosso recheio. A massa precisa ficar bem lisa, porque ela precisa ficar bem fininha quando for ao fogo. Então, se precisar, você pode passar pela peneira para garantir que não fique nenhum pedacinho. E a massa do kadayif está prontinha. Agora, atenção à textura, hein? É uma massa um pouco mais cremosa, não é uma massa líquida demais. Como a gente precisa de fios bem fininhos para modelar a massa, eu vou usar esse regador de bolo para modelar os fios. Ele tem os furinhos aqui na ponta, mas eu abri os furinhos um pouco mais com a agulha quente para que a massa escorra com mais facilidade. Mas se você não tiver o regador, não tem problema, tá? Pode usar uma garrafa PET, uma garrafa dessa de água, e também fazer os furinhos na tampa dela, que funciona super bem. E depois de colocar a massa na bisnaga, é hora de levar para a panela. Eu vou colocar a panela no fogão e vou deixar aquecer um pouco. Como a minha panela é antiaderente, não precisa untar. E agora o processo é todo muito fácil. Eu pressiono a bisnaga e venho fazendo o círculo para formar os fios de kadayif. Quando ele ficar sequinho, se soltando da panela, é porque está pronto. Eu vou retirar e deixar esfriar. Vou fazer com a garrafa para você ver como é que fica. Começou a se soltar, já está no ponto. E aí eu vou repetir o processo até preparar toda a massa. Nossa massa já esfriou e olha só como ela fica super fininha. Aqui ela ainda tá maleável, tá macia e agora a gente vai deixar ela bem crocante. Vamos lá? Eu vou pegar os fios do kadayif, colocar sobre a tábua e vou cortar em pedaços pequenos com menos de 1 centímetro. E aí eu vou repetir o processo até preparar toda a massa. Nossa massinha tá cortada e agora a gente vai levar para a panela para tostar e deixar ela bem crocante. Eu vou deixar a panela aquecer um pouquinho. Coloco 2 colheres de sopa de manteiga e adiciono o kadayif picadinho dentro da panela. Agora a gente vai mexendo até que ele esteja bem douradinho. Ele vai ficando mais soltinho, vai começando a dourar. Esse processo de torrar o kadayif leva mais ou menos uns 15 minutos. E agora que ele começou a dourar, fica de olho, porque para queimar é bem rapidinho. O kadayif agora tá bem douradinho. Pelo barulho dele na panela, já dá para sentir a crocância. Olha só que cor mais linda! Agora que está pronto, a gente vai retirar o kadayif da panela. Olha como ele fica lindo e super crocante. Agora, eu vou separar uma porção do kadayif e vou adicionar nele um creme de pistache. Esse creme que eu estou usando hoje é um creme industrializado, a textura dele é perfeita e ele é muito gostoso, me surpreendeu demais. E se você quiser usar ele no seu chocolate Dubai, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Eu venho colocando o creme no kadayif e não tem quantidade certa, tá? É a gosto, vai depender muito da textura que você quer para o seu recheio. E aí é só misturar tudo. E eu tô usando esse creme, mas você pode adaptar também. Pode fazer uma ganache de pistache ou mesmo um brigadeiro de pistache. A gente também tem a receita deles aqui no canal. Eu ainda não experimentei desse jeito, mas também deve ficar muito bom. Agora que tá tudo muito bem integrado, nosso recheio tá pronto. Olha só como ele fica lindo.
Então, nós vamos rechear os bombons e as barras. Eu vou começar pelos bombons e o processo é muito fácil. Eu coloco o recheio dentro do bombom, acerto tudo com a colher e venho preenchendo toda a forma. Eu coloco o recheio dos bombons sem chegar até a borda, porque a gente precisa deixar espaço para fechar esse bombom. E depois de rechear e acertar a massa, eu venho com o chocolate por cima dos bombons para selar tudo. Venho acertando tudo com a espátula, trazendo o chocolate para essa área onde os bombons ainda não estão totalmente cobertos. Acerto tudo e venho com a espátula retirando o excesso de chocolate. E eu venho passando novamente a espátula, dessa vez na direção oposta, para deixar o fundo dos bombons bem retinho. Agora que está tudo pronto, eu vou levar a forminha para a geladeira para o bombom terminar de cristalizar. Depois de rechear o bombom, eu venho também recheando a barrinha de chocolate. E o processo é exatamente o mesmo. Recheio as cavidades. Vou espalhando por toda a barra. E é importante espalhar o recheio e nivelar muito bem por causa do Kadaifi. Se ele ficar para fora da barrinha, a gente não vai conseguir selar ela com chocolate. Agora é só finalizar com o chocolate, acertar tudo. E venho passando a espátula para acertar tudo e retirar o excesso de chocolate. Vou levar a nossa barrinha para a geladeira também. E agora, depois de tudo pronto, é só desenformar. Minha forma já está quase toda fosca e a gente vai desenformar os bombons. Eu vou colocar eles sobre a bancada e bater a forma para eles se soltarem. Alguns bombons já se soltaram e olha só que beleza! Agora a gente vai desenformar os outros bombons e não precisa ter dó, tá? Pode bater a forminha na mesa com força mesmo. Depois de alguns minutos na geladeira, a nossa forminha já está fosca e é hora de desenformar a nossa barra. É só a gente virar e ela já se solta com facilidade. E olha só a beleza que fica essa barra. Como o chocolate ficou pronto agora, o ideal é que a gente evite ficar tocando, porque ele ainda não está cristalizado. E olha só como esses chocolates ficam lindos, brilhantes, firmes. E o melhor vem agora. E escuta só a crocância desse chocolate. O sabor é sensacional. E a textura é surreal. Também não tem como ser diferente, né? Chocolate de verdade, com recheio de creme de pistache e essa crocância incrível do Kadaifi, não tem como ser ruim, concorda? E além dos bombons, as barrinhas também fazem o maior sucesso. Elas também são super crocantes e tem o equilíbrio exato entre chocolate e recheio. E se você quiser, pode optar também pelas barrinhas mais fininhas, que têm um custo bem mais baixo, mas que também são deliciosas. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual o seu sabor de chocolate preferido. Já aproveita para deixar o seu joinha. E se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Eu fiz bombons e barras, mas você também pode fazer ovos trufados com esse recheio, vai ser sucesso! Com 400 gramas de chocolate, eu fiz 16 bombons de 18 gramas, 2 barrinhas de 115 gramas e mais aquelas 2 barras bem fininhas de 50 gramas cada uma.
Inclusive, eu sei que vocês vão me perguntar qual foi o creme de pistache que eu usei, qual o chocolate que eu uso, as forminhas que eu mostrei no vídeo. Então, eu deixei o link de compra aqui embaixo na descrição do vídeo para você ver esses produtos, certo? O custo de cada bombom foi de aproximadamente R$ 2,16 e você pode vender cada um deles por volta de R$ 8. Já para fazer a barra maior, eu gastei aproximadamente R$ 11,67 e você pode vender essa barra por volta de R$ 40. Já a barrinha mais fininha é bem econômica. Eu gastei R$ 5,31 e você pode vender por volta de R$ 20. Nesses valores eu não estou considerando embalagem, certo? O pistache é um produto com um valor agregado muito alto, então você pode precificar sem medo, porque todo mundo sabe que ele vale. A validade desses chocolates é de até 10 dias, em embalagem fechada e em temperatura ambiente. Eu não indico que você refrigere os chocolates, porque eles vão suar e não vão ficar bonitos depois que você retirar da geladeira. E um ponto importantíssimo, é essencial que o chocolate descanse aberto dentro de uma caixa sem ser manipulado por 24 horas antes de embalar. O chocolate precisa desse descanso para cristalizar por completo e para ficar firme, brilhante, sem marcas e sem digitais. Eu deixei dicas importantíssimas aqui embaixo na descrição do vídeo, então não esqueça de acessar essas informações depois que o vídeo terminar, hein? É só clicar aqui embaixo do título do vídeo, rolar a tela para cima que você encontra. Experimenta fazer o chocolate Dubai aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E aí, gostou desse chocolate? Me conta que outras receitas você gostaria de ver aqui no nosso canal. E se você quer conhecer outros produtos deliciosos para Páscoa, super práticos e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!